Como vocês estão? Estão preparados para essa época do ano tão maravilhosa, não é? O Natal é incrível. A gente hoje vai falar sobre o Natal, sobre o ciclo natalino, os símbolos natalinos. Então vai ser uma aula bem legal. Olhem como eu estou vestida de azul e encarnado, em homenagem ao nosso pastoril. Então, tudo tem a ver. E temos aqui Helena, que fazendo a tradução para Libras, e ela não está de azul encarnado, está só de encarnado. Assim não pode. Não dá. Bora lá, bora começar a nossa aula. Então, aí vocês estão vendo, né? Eu gosto sempre de abrir com essa imagem, né? Aí do meu avatarzinho, e vestido também de pastoril, olha lá. Trabalhei no pastoril aí para vocês. Assim, nessa língua que eu nem sei se é inglês, fiquei em dúvida se é inglês ou alemão, mas a música é bem conhecida, né? A gente conhece a versão em português dessa música, que é a Noite Feliz, para a gente começar a nossa aula sobre o Natal com música, né? Música é sempre maravilhoso. Então, bora lá? Agora vamos estudar um pouquinho. Então, a gente vai falar primeiro sobre os ciclos, né? Para a gente entender como é que se dá essa questão do Natal dentro da nossa cultura brasileira, nordestina, pernambucana, né? Então, a cultura popular em Pernambuco e no Nordeste, ela acontece em 3 ciclos, tá? Existe o ciclo natalino, o ciclo chamado de momesco ou carnavalesco e o ciclo junino. Então, todas as manifestações da cultura popular, basicamente, elas estão inseridas dentro desses 3 contextos aí que vão transcorrendo ao longo do ano, tá bom? Então, hoje, como a gente está próximo ao Natal, a gente vai explorar o ciclo natalino. Então, a gente vai falar um pouquinho o que é esse ciclo natalino, o que é que acontece nesse ciclo natalino, tá? Mas é importante que vocês saibam que existem também, né, manifestações da nossa cultura popular em outros momentos, né, e que isso é catalogado e estudado pelos teóricos, né, as pessoas que estudam a cultura popular. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho do ciclo natalino. Vocês viram aí que eu usei o vermelho e o azul do nosso pastoril, para a gente falar um pouquinho sobre o ciclo natalino. Então, oficialmente, as festividades do ciclo natalino, elas ocorrem no período de 24 de dezembro, mais ou menos, até o dia 6 de janeiro. Mas isso aí é o que é oficial. Na prática, não é bem assim. Na prática, esse ciclo ele é mais amplo, tá? Ele é assim, às vezes começa um pouco antes, às vezes passa um pouquinho, geralmente não passa do dia 6. Mas vocês já observaram que as luzes de Natal, nem sempre as pessoas tiram no dia 6. Às vezes elas duram, ficam até mais tempo, por conta da vida mesmo que a gente leva. Então, esse ciclo, ele tem várias manifestações. Então, que manifestações são essas? Tem os folguedos,
tá? Tem os diversos folguedos populares, mas tem também o lado religioso. Por que a gente está falando sobre esses folguedos e esse lado religioso aqui na escola? Né? Se a gente pensa e a gente sabe que o Estado brasileiro é laico, por que a gente vai falar da religião, do Natal, que é algo relacionado com a religião cristã? Bom, a gente precisa pensar sobre isso e discutir isso, que é importante. O Estado brasileiro é laico, e o que isso significa? Não significa que a gente não possa falar de religião na escola. Significa que a gente tem que respeitar todas as religiões, tá bom? Mas a gente trata da questão do Natal na escola porque, embora a gente tenha uma quantidade grande, né, de religiões diversas no nosso país, e é maravilhoso que elas possam conviver, né, em harmonia, que a gente possa respeitar todas elas, né, as religiões de matriz africana, as religiões espíritas, as religiões que vêm de outros lugares, como as religiões orientais, né, as pessoas os esotéricos, né, as pessoas que não têm religião também, elas precisam ser respeitadas, a gente precisa entender, né, que isso é uma coisa muito, muito pessoal, muito interna, embora ela também seja cultural, a gente tem que respeitar todas as opções religiosas. Mas como a maioria da nossa população, né, a maioria da população, isso são dados do IBGE, tá? A maioria da população brasileira é cristã, seja evangélica ou católica. Então, nós temos a presença cristã muito forte dentro da nossa cultura. E isso a gente não pode fingir que a gente não está vendo que isso não existe. Isso é muito importante e precisa ser também trabalhado na escola, respeitando todas as liberdades, tá bom, gente? Isso é muito importante que a gente respeite, porque, assim, a questão cultural, a questão da música e da arte dentro dessa questão religiosa, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, está atrelada à religião católica. Por quê? Porque a gente tem aí uma tradição, né? A religião católica, ela chegou no Brasil bem antes, né, de outras religiões, né, aí trazida pelos portugueses, enquanto cristianismo. Os povos originários, né, eles têm sua própria religiosidade, né, os povos que vieram de África também têm a sua religiosidade. Ao longo dos anos, muitas manifestações da cultura popular misturaram elementos dessas três grandes populações, né, que foram as mais influentes, digamos assim, porque hoje a gente tem também influência de outros povos que vieram para o Brasil, né, como os orientais, né, que também têm trazido outras influências religiosas também. Hoje em dia a gente vive essa diversidade religiosa e isso é muito importante, tá bom? Então a gente vai trabalhar os elementos da cultura popular. No caso do Natal, esses elementos eles estão atrelados à religião católica. A maioria dos folguedos populares do ciclo natalino são de tradição católica, tá bom? Então, dentro do ciclo natalino, volta aí a imagem maior, por favor. Então, tem os folguedos, né? Que são o pastoril, o Bumba Meu Boi, o guerreiro, o reisado, né? O mamulengo, o cavalo marinho. O cavalo marinho é interessante porque ele mistura as três maiores influências, né? Que é as religiões indígenas da Jurema, com também elementos das religiões de matriz africana e elementos do cristianismo católico. O fandango, então, é infinidade. Outro elemento muito presente na nossa cultura, nesse período, são os presépios. E é disso que a gente vai falar agora. Mas antes da gente falar do presépio, vamos dar uma olhadinha na representação do Natal através da arte, né, da arte ocidental, porque a religião, o cristianismo, é uma religião ocidental, uma religião que surgiu no Ocidente, né? Então, ali
ela se estruturou, o catolicismo se estruturou a partir de Roma. Então, embora ele tenha surgido lá no Oriente, ele se estruturou no Ocidente. Então, uma religião muito mais ocidental. Então, aí vocês estão vendo duas imagens, né, que representam, a que fica à esquerda é a Anunciação, né, do anjo Gabriel, e a do lado direito já é uma representação de um presépio. As duas obras são do Renascimento, do início do Renascimento, né? Então, vocês estão vendo aí na obra de Fra Angélico, é uma obra muito contemplativa, né? Muito bonita a forma como o artista explorou esse elemento. Isso é um retábulo, essa obra da esquerda, isso é um retábulo. O que é isso? No passado, na fase inicial do Renascimento, ainda não existia a tela, tá, gente? A tela só foi inventada já mais para o fim do Renascimento. Até meado, perto do final do Renascimento, ainda não existia a tela. Toda a obra artística de pintura era feita nas paredes. Vocês já devem ter ouvido falar nos afrescos, nos tetos das igrejas, né? Principalmente na Itália, né? Que o Renascimento foi um movimento artístico que surgiu na Itália, depois ele se difundiu para o resto da Europa e influencia a arte até hoje, mas ele surgiu ali na Itália. Então, no Renascimento, haviam as pinturas feitas nas igrejas, nos palácios, nos tetos, e os retábulos, que eram feitos de madeira, e eles faziam parte da estrutura das igrejas também, eles faziam parte da estrutura, da arquitetura dessas igrejas. Tinham relacionado com alguma função, né, algum material que tinha uma função ali dentro do ofício da igreja. Então, se pintava. E o que eram pintados? Se eram igrejas cristãs, e aquela população naquele período, uma grande parte das pessoas eram analfabetas. Poucas pessoas sabiam ler, viu, minha gente? A gente tem que pensar aí, século XIV, tá bom? Século XIV, veio há 600 anos atrás. Então, pouca gente sabia ler. Basicamente, só quem sabia ler eram os padres, né? O clero, chamado clero, e os nobres, né? Aquelas pessoas muito ricas lá, né? A nobreza. A população mesmo, ela era analfabeta. E as igrejas, elas utilizavam as pinturas como forma de catequese. Então, elas falavam das histórias da Bíblia como uma forma de educar o povo para a religião. Então, era uma forma de que as pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento da Bíblia, das histórias da Bíblia, da própria catequese mesmo, a partir das imagens, das pinturas. E o Fra Angélico, é interessante esse artista, porque é muito raro isso, mas ele era um homem tido como um homem santo, um homem de Deus, um homem que ele era ligado à Igreja Católica. E ele dizia que a arte dele, ela existia, ela era feita para a glória de Deus. Então, ele tinha, mais do que qualquer outro, interesse em, quando ele pintava, passar o máximo de informação, de conhecimento, né, sobre aquele momento. Então, essa obra dele, essa da Anunciação, é uma obra assim, muito rica de detalhes, né? Se desse para a gente ver melhor, mas que se a gente não consegue ver aqui na aula, na televisão, vocês podem pesquisar essa obra na internet, tá, gente? É uma obra bem conhecida. E vocês veem que ele mostra, assim, com uma riqueza muito grande, esse momento de contemplação mesmo. Maria ali em contato com o arcanjo Gabriel, ele dizendo a ela que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, né? E essa obra, ela é cheia de detalhes que vão enriquecer, né, esse momento, vão trazer essa beleza, essa contemplação. É muito bonito. As duas obras, uma é de Botticelli, a da esquerda, que aí ele já mostra um outro momento, é a visão de cada artista. Como o Fra Angélico era um homem, né, ligado à religião,
ele traz uma obra mais contemplativa, uma obra que, quase litúrgica, enquanto que o Botticelli, não, ele não tinha essa questão religiosa, ele fazia porque ele era contratado para isso, porque era o que vendia naquele momento. A Igreja Católica contratava os artistas para pintar, e aí ele já traz uma coisa assim mais sensorial, né, com muito mais movimento, com muito mais cor, com uma coisa mais vibrante, uma coisa, né, que não tem esse viés religioso tão forte, embora seja uma obra religiosa. Vamos ver mais um pouquinho? Aí eu queria que ficasse em tela essa imagem, se desse para a gente colocar. Aí são 3 imagens, né, de 3 artistas, 2 deles são barrocos. Qual é a diferença? O barroco já é no século XVII, o barroco é bem diferente do Renascimento, né? É a representação também, né, tem aí a Anunciação de Jesus. Então, nessas obras, já uma sensorialidade maior, porque o barroco ele trabalha com isso, com o exagero, com a emoção, com a força, né? Então são cores mais vibrantes, há mais contraste. Então é importante a gente ver, né, a arte, você apresentando uma mesma coisa, né, uma mesma ideia, de forma tão diferente. Não dá para a gente colocar essas imagens mais em tela, não. Vamos ver se a gente consegue colocar essa imagem para a gente poder analisar melhor. A imagem da esquerda, que está bem vermelha, né, que é uma obra do Caravaggio. A gente tem também uma obra que está no centro, de um artista chamado El Greco. Ele era grego, mas ele vivia na Espanha, por isso ele ganhou esse apelido, que o nome dele é bem complicado de falar, é um nome grego, Tiepolos, alguma coisa assim. Então, assim, ele ganhou esse apelido, acho que porque as pessoas mesmo na Espanha não conseguiam pronunciar o nome dele, ele virou o grego, que é El Greco, né? Que é o grego em espanhol. Então, o El Greco também é um artista barroco, e ele usa também, ele explora essa sensorialidade, né? Só que a partir de outras cores, as imagens dele já são meio fantasmagóricas, elas são muito esguias, muito alongadas, e sempre com uma certa brancura, uma luminosidade. Então, são obras que já exploram as coisas de uma outra forma. Vamos ver agora. Agora a gente já está mais perto da gente, já chegando aqui na modernidade. Então, vocês têm 2 imagens aí do Portinari, né? Uma da direita do Portinari, o nosso Portinari, e vocês estão vendo aí que ele é bem simples, né? Ele só tem na imagem a figura do menino na manjedoura, tem um cavalo e um boi, o restante são formas, são cores, e talvez ele tenha colocado os animais aí, e só o menino, ele tirou os reis magos, ele tirou Maria, ele tirou José, ele quis, né, colocar talvez a inocência de Jesus, né, a pureza das crianças, né, esse lado mais puro da inocência, da divindade, né, e aí ele deixou apenas os animais que são inocentes, né, toda a inocência, toda a beleza. Isso são elucubrações que a gente faz, né? A gente não tem como saber exatamente o que é que o artista queria dizer. Mas é isso que faz a arte ser tão interessante, porque cada um de nós pode interpretar. Na outra imagem, também de um artista brasileiro, ele chamou de Natal Brasileiro, né, Nonato. Ele é uma obra mais moderna, como a gente vê, ele tirou aquela coisa da perspectiva, está todo mundo no mesmo plano, ele explora umas cores mais puras, cores primárias, né? Ele já traz um pouco da urbanidade, com as casinhas, então é uma outra, já trazendo, aproximando da nossa realidade de hoje. E aí, agora, para a gente fechar essa exposição, a nossa exposição, eu trouxe aí 2 imagens do pastoril, que é um dos folguedos do ciclo natalino. O pastoril é muito interessante porque é um dos folguedos mais puros, assim, do ponto de vista do cristianismo, porque ele surgiu dentro da igreja mesmo como forma de catequese, ele foi trazido pelos primeiros padres portugueses, né? É um folguedo que surgiu em Portugal, lá pelo século XIII, é bem antigo,
e ele tinha também essa finalidade de catequizar. Então, no pastoril, as pastoras, né, estão vestidas em duas cores, o azul e o vermelho. Essas duas cores, elas são antagônicas, elas são colocadas como cores antagônicas, e elas representam a luta, né, que naquele momento se travava ali na Europa, com a invasão, né, com a chegada dos mouros, né, e essa luta que era travada entre, né, os mouros e os cristãos. Então havia essa ideia aí. Mas tem a Diana, que ela se veste das duas cores, como vocês estão vendo aí na imagem da direita, né? A Diana, ela tem um lado azul e um lado encarnado, que ela vai representar também essa harmonia, a necessidade dessa harmonia. E o que é que diz o pastoril? Ele fala, né, das pastorinhas que iam a Belém para adorar o menino Jesus, e a partir dessa ideia das pastoras, eles vão contando a história do nascimento de Jesus, né, para aquela população que, como eu já falei, era analfabeta, não sabia, não conseguia ler a Bíblia. Então, toda a forma de educação, ela era feita a partir da arte. E aí, no caso do pastoril, ele era muito teatral, ele havia encenações também, havia o presépio vivo, encenado ali, o nascimento de Jesus, né? Tem as pastoras, e tem também personagens que ao longo do tempo foram surgindo, personagens profanos, como a cigana. Aí tem também a borboleta, tem o anjo, tem a camponesa, tem uma série de personagens, porque ele é um folguedo teatralizado, cantado e dançado. Ao longo do tempo, minha gente, porque veja, do século XIII até hoje, muita água, né, passou embaixo da ponte, digamos assim. Então, foram mudando, a musicalidade foi mudando, foi sofrendo influências. Hoje, o pastoril, a música do pastoril tem uma influência que já não é mais só portuguesa, tem o machiste, tem as marchinhas, tem um pouco de valsa também. É uma música que tem toda uma estrutura bem diferente do que era, né, no passado. Então, hoje, ele quase não tem mais a encenação, ele é mais hoje só dançado, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o pastoril, tá bom? Então, aí fica essas duas imagens belíssimas, né? São arte dos dias de hoje, é também uma arte que se aproxima da cultura popular, que é a chamada arte naif, ou pintura ingênua. Quem quiser conhecer mais pode pesquisar sobre isso. O que é arte naif? É aquela arte do artista popular, aquele artista que não estudou arte, que não domina muito as técnicas artísticas, mas isso não tira dele o talento, e ele consegue fazer obras belíssimas, mesmo sem esse domínio técnico que tinha, por exemplo, aqueles artistas grandes do Renascimento. Mas as obras são igualmente maravilhosas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o presépio. Aí vocês estão vendo também uma obra de um artista popular, o nosso J. Borges, né? Uma xilogravura. E aí, belíssima, né? Ele mostrando aí o presépio, que é aquela representação como uma maquete do que teria sido o momento do nascimento de Jesus. É isso que é o presépio, que é belíssimo, né? Uma coisa que faz parte da nossa cultura, principalmente no Nordeste do Brasil, que também é uma influência portuguesa. É muito comum o presépio no Nordeste e na Ilha da Madeira, que também foi uma ilha que foi colonizada pelos portugueses, nos Açores. Então, mas é muito forte no Brasil, principalmente no Nordeste. Vamos ver um pouquinho. Essa tradição, ela foi criada, dizem, no século XIII, por São Francisco, uma cidade italiana chamada Grécio, lá é uma cidadezinha perto de Roma. Ele queria catequizar aquelas pessoas, falar de Deus, de Jesus, e ele não conseguia se expressar. Então, ele montou um teatro vivo, com pessoas representando o nascimento de Jesus, mas ele quis que aquilo permanecesse, então ele fez bonecos de barro e montou esse presépio. E daí, a partir daí, essa tradição ela se manteve dentro da Igreja Católica, né, e chegou ao Brasil. Dizem que o primeiro presépio montado no Brasil foi montado aqui em Pernambuco, em Olinda, né, por um religioso chamado Gaspar de Santo Agostinho. Isso são, eu digo dizem, porque assim, essas coisas muito antigas, a gente tem pouco registro. A gente não pode ter certeza absoluta que foi esse o primeiro, né, mas é o primeiro que a gente tem registro.
Então, vamos ver um pouquinho. Aí, além do presépio, existem outros símbolos, né? Tem a árvore de Natal, tem, né, as velas, o azevinho, os presentes, né? A estrela de Natal, que representa, né, a estrela que guiou os Reis Magos. E, por fim, o Papai Noel, né, que foi inserido depois, e que é uma coisa que perde um pouco o espírito natalino, mas a gente não pode fingir que ele não existe, porque ele está muito forte dentro da nossa cultura, tá bom? Mas, assim, vamos preservar os elementos da cultura popular, o presépio, aí vocês estão vendo algumas imagens de presépio, porque eles são mais, como é que eu diria assim, é mais forte a ideia mesmo do que é o Natal, porque infelizmente às vezes essa ideia do comércio, do comprar e do dar presentes, ela acaba tirando um pouco o espírito do Natal, o que é o Natal? É o nascimento do Salvador, o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Então, quando a gente fica nessa coisa de comprar, né, a gente acaba perdendo um pouco essa ideia que é tão bonita, né, do Natal, do Filho de Deus que vem para o mundo para trazer a salvação à humanidade. Aí vocês estão vendo o presépio, dá para colocar essa imagem aí para a gente ver? Pronto, vocês estão vendo aí 3 presépios. Um ali em cima, que é de um doméstico mesmo. Do outro lado, vocês estão vendo o presépio que é montado ali na igreja do Carmo, em Olinda. É considerado o maior presépio do Brasil. Ele é bem grande. E aqui um outro presépio, né, feito com outros materiais, que eu quero mostrar a vocês isso. Temos também a lapinha, que é um presépio ampliado. Vocês estão vendo ali, geralmente é feito ao ar livre, ou dentro de casa, mas toma um espaço bem grande. É como se fosse a representação de um espaço maior, de toda a cidade, de Belém. Então, é bem interessante a lapinha. Inclusive, a queima da lapinha no dia 6 de janeiro é a finalização do ciclo natalino. Né? Todo ano a Igreja Católica faz também esse evento da queima da lapinha, que é bem interessante. Oh, minha linda borboleta, que vives no meu jardim, responde, oh, linda borboleta, o que achas de mim? Só para a gente ter uma musiquinha, né, para a gente relaxar um pouquinho. Então, aí vocês viram um pastoril belíssimo, né? Muito bonito esse pastoril cantado. Aí a gente só botou 25 segundinhos, porque, infelizmente, esse vídeo ele não tem licença Commons e a gente não pôde mostrar mais. Vamos ver aqui um pouquinho. Aí eu trouxe para vocês os presépios em miniatura, né? Vejam que coisas lindas. Aí é uma sugestão para vocês que gostam, que querem, que têm vontade de fazer. Vejam um presépio feito numa lata de sardinha. O outro presépio está feito numa semente. Veja que coisa pequena. Claro que é uma semente maiorzinha, mas é dentro de uma semente. Eu acho que isso aí eu não sei que semente é essa. Não sei se é pau-brasil, mas está bem interessante. Os bonequinhos devem ser bem pequenos. Ali numa concha. E esse outro dentro de um açucareiro. Olha que coisa linda. Vamos ver mais? Eu trouxe também a árvore de Natal, né, que é outro símbolo do Natal. E eu trouxe árvores estilizadas. Vejam que lindas essas árvores, feitas com pedaços de madeira. Aquela da esquerda feita com troncos. E a última lá feita com canos colados na parede. E essas outras aqui, ó, só desenhada, minha gente, na parede. Então é uma sugestão para vocês, né, pesquisarem os símbolos do Natal, pesquisarem tutoriais de como fazer esses símbolos natalinos e fazer para decorar a sua casa ou a sua escola, tá bom? Então, por hoje é só. A gente volta na próxima aula com um pouco mais sobre os folguedos natalinos. Até lá!